os frágeis laços. Entre as 3 raças, os laços seriam quebrados. O líder ergueu a mão. Olhando para o elfo, ele disse: ele já havia estabelecido controle sobre o conselho, o diretor daquela academia. Então, o cenário só restava concluir. Montado. Negócios inacabados. O garoto ruivo aplaudiu. Lucas perguntou sobre os negócios inacabados. Pelo que entendeu, Arthur era um deles. O garoto disse que se saiu bem. E a metade elfa dele não afetou sua capacidade de pensar. Lucas sorriu maliciosamente, dizendo que se ele dissesse Arthur, isso nem sequer tentou o máximo. Perguntou como esperava que ele o matasse. Lucas olhou para o líder com olho malicioso, imaginando uma Marqua louca. Ele disse que, se pensasse ele tomaria as mesmas drogas ilegais. Que Marqua fez, o cara parou as mãos, dizendo que aquele porco era fraco. E se ele fosse tão forte como pensava, então os poderes que ele lhe concederia, ele poderia controlar. O líder do culto sorriu maliciosamente, dizendo-lhe para acreditar. Esses poderes estariam em um nível completamente diferente. Lucas observou o líder do culto com cautela, franzindo o senho. A loira disse que assim seja, indagando como ele planejava fazer Arthur lutar contra ele. Ao máximo de força, o cara ruivo ergueu o dedo indicador. Ele disse que era bem simples, sendo Arthur apenas humano. E ele colocou grande importância na família e amigos. Mas uma pessoa em particular, o loiro, sorriu maliciosamente. Ele ampliou os olhos, afirmando que era Tesherelif. O líder do culto olhou para os seguidores. Quem começou a erguer os punhos, o líder do culto disse que era Tessa, sem dúvida. Perguntando. Um elfo tornou-se líder dos estudantes e eles acharam justo. Os seguidores começaram a gritar que não era verdade e que era repugnante e inaceitável. O garoto ruivo estendeu a mão. Vendo o loiro, ele perguntou a Lucas que achava que o querido Arthur faria se derramasse mesmo uma gota do sangue da princesa elfa. O elfo sorriu com fome de sangue. O rosto dele se contorceu em uma expressão sanguinária. Elijah, perguntando por que não, sentou na cama, limpando seus óculos. Ele colocou-os na mesa, olhando para a porta, onde se ouviu um bater. O protagonista sorriu de forma estranha. Ao abrir a porta, Elijah, ele pediu desculpas à morena, dizendo que deve ter perdido as chaves. De repente, a morena abraçou o protagonista. Arthur acariciou o amigo nas costas, rindo levemente, dizendo que estava bem. Sylvie roçou alegremente na perna da morena. Arthur disse que não se livraria dele tão facilmente. Elijah disse que sabia porque ele parecia um barata. O protagonista pediu para ele ir embora. Elijah acariciou Sylvie enquanto o protagonista empacotava sua mochila. O moreno olhou para a besta de mana com tristeza, dizendo que o diretor havia visitado no dia anterior, para dizer que não precisava se preocupar com ele, mas lembrando das histórias de Clay sobre o que aconteceu. Difícil acreditar que ele estivesse bem. O protagonista olhou para o garoto triste, perguntando se tudo estava bem com eles.
A morena disse que Claire Curtis havia saído naquela manhã. Elijah disse que Tessa tinha 2. O diretor mencionou que estava em um dos treinamentos câmeras com o avô dela. O protagonista arqueou uma sobrancelha, olhando para o rapaz com confusão, perguntando o que estava na sala de treinamento. Elijah olhou para o amigo com tristeza, dizendo que precisava se encontrar para verificar se ele estava bem. O protagonista fechou os olhos, dizendo que precisava. Ele estreitou os olhos de lado. Olhando triste, ele disse que não estava certo se conseguiria responder às perguntas deles. Naquele instante, se ele se mostrasse a eles ali, Arthur se levantou enquanto o amigo o observava. Arthur, se pudesse visitar a sala de reunião deles no dia seguinte, adicionando que ele deveria apenas dizer que o viu e que ele estava bem. O mago olhou para o amigo com um leve sorriso, dizendo que eles acreditariam nele. Elijah suspirou levemente, dizendo que ele poderia fazer isso. Arthur e Elijah trocaram tapinhas nas mãos. Risando levemente, o moreno olhou para a porta, que o protagonista havia saído. Ele deitou na cama, olhando para o teto, exausto. Ele enfundou os dentes, apertando a cabeça com as mãos. O protagonista caminhava ao longo do corredor do prédio. Ele pensou que a diretora deve estar em reunião com o conselho. Varian não perderia uma reunião com o conselho, a menos que Sylvie olhasse para o mago em silêncio, dizendo que sentia a presença de sua mãe. A porta preta apareceu diante dos rapazes. Sylvie incentivava o pai. A empregada disse que ele viria. O protagonista pegou as maçanetas com as mãos. Fumaça preta invadiu o rosto do protagonista. Ele cobriu a boca com a mão, olhando através do fumo negro. Virion perguntou se era Arthur. A maga perguntou ao idoso o que estava acontecendo. Sylvie e Arthur olharam para o anel. Atônito, começou a brilhar. Varian disse que estava feliz por ter vindo, pois precisava de sua ajuda. Sylvie perguntou ao pai o que estava acontecendo com o anel dele. O mago afastou o fumo preto grosso com a mão, dizendo que não sabia, mas estava ficando quente por causa de algo dentro. Ele estreitou os olhos. Seus olhos brilhavam através da densa neblina. Ele viu o idoso perto da videira verde. Sem entender o que era, o protagonista foi até Varian, quem estava sentado perto da videira, cobrindo o corpo de Teste. Arthur perguntou o que era Tessa. Varian pressionou as palmas contra a videira. Emitindo uma aura verde, Arthur perguntou o que era Tessa. O velho respondeu que ela sempre foi assim. Desde que ela voltou do dungeon, as criadas olharam para o velho com confusão, perguntando o que havia acontecido com ela. Varion disse que não tinha certeza, mas algo havia acontecido com o seu animal de estimação, causando problemas de assimilação, como se estivesse tentando assumir o corpo de Tesh. Varion encolheu os dentes e franziu a testa, dizendo que achava que havia algo errado com o guardião da floresta antiga. O protagonista olhou para o velho, chocadíssimo. Varian disse que, mesmo após assimilar por tanto tempo, ainda havia
algo errado, como se a própria vontade tivesse se mutado. Arthur olhou preocupado para frente, acreditando que era culpa dele, e ele não deveria ter dado aquela protagonista a ela. Puxou os lábios, agarrando nas vinhas. Ele colocou a mão nas vinhas. E o anel dele começou a brilhar. Os olhos do protagonista alargaram-se. As videiras começaram a atacar. Arthur, afastando-o. O velho olhou para o protagonista com medo. Arthur olhou para sua ferida, pensando que poderia tê-lo matado. As videiras começaram a atacar o protagonista. O mago esquivou-se rapidamente dos ataques. Uma videira passou perto de seu rosto. Riscando a bochecha, o protagonista ficou imóvel, olhando para as vinhas que surgiram do chão. Vainas verdes torciam no espaço, preparando-se para atacar os protagonistas. Arthur franziu o rosto e expirou fundo. O velho pressionou a mão nas vinhas, olhando para o cara, perguntando se ele estava bem. Varian olhou para o mago, dodiando os ataques, perplexo. Arthur disse que estava bem. Aparentemente, a neta dele guardava ressentimento. Miriam perguntou se ele tinha certeza de que era o momento certo. Por essas piadas, as vinhas começaram a se unir em uma agulhada. O protagonista estava de costas, olhando para o veneno das vinhas. Começaram a atacar o protagonista. Arthur pulou para o lado. Deslizando no chão, ele pressionou a mão no solo, emitindo uma aura laranja. Sylvie perguntou ao pai o que fazer. A empregada elevou o chão com seus poderes. Disse a Sylvie para ficar com Varian. Eles precisavam ter cuidado para não machucar Tessa. A criada pulou para o lado, emitindo uma aura verde. Ele pousou no chão com as mãos voltadas para trás. Ele fixou os olhos nas videiras. Uma aurora dourada emanou de sua mão. Arthur esperava que, se os cortasse, tudo ficaria bem. Uma pérola surgiu perto da mão da criada. Voou para enquanto o céu. A criada o observava surpresa. Os olhos do protagonista alargaram-se, achando que era a mesma. A esfera voou em direção ao corpo de Tasha. Uma luz dourada brilhante emanou das videiras. As videiras se partiram e apareceu uma silhueta preta de uma garota. O protagonista cobriu o rosto com as mãos. A pérola pairou sobre o corpo da morena. Tessa, que a esfera entrou no estômago do elfo. Uma aura verde emanou da garota. Seu cabelo começou a ficar prateado. Luz verde iluminou as vinhas. A garota estava inconsciente quando o cabelo dela voltou ao normal. O protagonista saiu correndo do local. Ele estendeu a mão para a garota. Arthur pegou Tessa nos braços, cobrindo-a com uma manta. O velho correu para a neta. Quando o mago a colocou no chão, ele olhou para o mago, perplexo, pensando que ele não sabia exatamente. Este garoto fez. O velho colocou a mão no ombro do mago, dizendo que ele a salvou, agradecendo. Tasha se levantou um pouco. Ela esfregou os olhos, perguntando por que estava no chão. A elfe abriu os olhos. Ela olhou para os rapazes
com um olhar sem vida. Varião sorriu largamente ao ver sua neta. Tasha sorriu feliz, erguendo as sobrancelhas. O velho abriu os braços quando Tasha correu para ele. O elfo correu para abraçar o protagonista. O protagonista olhou para o desanimado. O velho homem, horrorizado, era Varian. Pensou que sua querida, a neta, havia seguido o caminho errado. Arthur colocou a mão na cabeça da garota. Com um sorriso forçado, o elfo sorriu felizmente. Olhando para o mago, percebeu que ele estava vivo. O mago exalou levemente e sorriu. Ele inclinou levemente a cabeça para o lado. Dizendo que estava vivo, o velho pensou que talvez uma cauda... Ninguém tiraria sua vergonha. Um belo pôr do sol laranja era visível no céu. Kesha estava em um quarto de hospital. O protagonista estava pressionado contra a parede. Olhando para baixo, ele pensou que ainda não entendia por que a esfera que o velho da loja lhe deu. Uniu que a Tasha, adicionando que parecia que ela voltou ao normal. Mas realmente ajudou, e ele simplesmente precisava voltar à encantadora loja e perguntar-lhe sobre o que exatamente ele lhe deu. O médico virou-se para o ancião Varian. O velho olhou para o médico, espalhando os braços para os lados, indagando sobre o que estava errado com Tasha e se ela estava bem. O médico informou que seus sinais vitais estavam normais e não havia nada obstruindo a circulação de mana em seu corpo. Varian sorriu para o rapaz. Os médicos disse que havia um detalhe que os confundia. O médico olhou para o ancião, Virtle, perguntando o que ele disse sobre o coração de teste. Estando no estágio laranja claro, o protagonista olhou para a garota, confuso, dizendo ao médico que tudo estava correto, perguntando se havia algo errado com o núcleo dela. O médico disse não, e simplesmente, mesmo ele, um mago no estágio amarelo escuro, não conseguiu medir o nível do núcleo dela. Foi até a cama da neta, dizendo que não poderia ser. Varian tocou a neta. Arthur o observou com preocupação. Arthur perguntou se ela estava bem. O ancião pediu silêncio e que tudo fosse verificado. Rápido, os olhos do ancião se alargaram em confusão. O protagonista olhou para Varian, em silêncio. Varian, com a boca aberta, disse que era impossível. O mago perguntou o que havia acontecido e que algo havia acontecido com a vontade da besta. E se o núcleo dela estivesse bem, o velho ajoelhou-se, olhando para o chão, chocada, dizendo que ela não estava apenas bem. O mago olhou para a garota adormecida, surpreso. O ancião disse que o núcleo de Tesh estava a um passo, à distância do palco de prata escuro. Arthur caminhou pelo corredor com um olhar pensativo. Ele disse que ela estava quase no estágio prateado, perguntando se realmente deviam deixá-la sozinha. O velho disse que tudo estava bem e que ela estava apenas exausta, adicionando que ela só precisava descansar depois de atravessar 3 estágios de uma vez. E, quando ela acordou, ele a levaria de volta ao castelo. E, imediatamente, os meninos saíram do prédio e foram para a rua. O protagonista chutou uma enquanto caminhava ao lado do ancião.
Ele disse ter uma pergunta que o incomodava há algum tempo, perguntando se ele poderia contar mais. Sobre as lanças, o velho olhou para o garoto com tristeza, lembrando que Cíntia lhe contou o que aconteceu. A lua cheia brilhava no céu. Varian perguntou o que ele queria saber sobre eles. Arthur perguntou sobre a força deles. Lâmpadas iluminavam a rua. Varian perguntou o que ele achava da força de magos com uma coroa branca. O núcleo da fase seria o protagonista, que olhou para o lado, triste. Ele achava que precisariam de cerca de 20 sólidos. O mago amarelo precisa parar um mago prateado. Perguntando quantas vezes o poder de uma meia aumentaria, de prata para branco. O velho fechou os olhos e encolheu os dentes. O ancião disse ser um mago de estágio sólido, prata. E levaria cerca de 10 de seu tipo para deter um sólido, mago branco. Acrescentando, seria necessário cerca de 6 ou 7, como ele, para deter um mago de estágio prata leve. O protagonista olhou para o velho com confusão. Arquivando uma sobrancelha, Arthur perguntou como eram os 10 como ele, e que ele era tão fraco. O ancião puxou a bochecha do protagonista com desagrado, dizendo que só estava falando da força deles. Arthur pediu desculpas, afirmando que foi um erro dele. Arthur esfregou a bochecha, sentado no banco ao lado de Varian. Ele perguntou como os magos da Corrida Branca. O palco torna-se tão poderoso, adicionando que alguns dos copos eram tão jovens, mas eram algumas das pessoas mais poderosas do continente. O protagonista encolheu os dentes, olhando para o ancião, confuso. Ele disse estar mais interessado, perguntando o que os impedia de tomar o reino, adicionando que não havia intenção de ofensa, mas ele acreditava que 6 cópias seria suficiente para destruir as famílias reais. O ancião disse que não pretendia ofender. Varian olhou para o céu, franzindo a testa. Ele disse que as lanças, naquele momento, eles ganharam tanto poder após a iniciação. O mago olhou para Varian com perplexidade, erguendo uma sobrancelha, perguntando o que ele quis dizer. Nuvens cinzas flutuavam sobre a lanterna. Virion disse que era uma história sobre como as famílias reais mantiveram o poder. Após formar uma aliança, os meninos sentaram com as costas voltadas para o pátio. Virion contou a Arthur que só os reis sabiam disso. Então, ele deveria calar a boca sobre o que iria contar a ele. O velho olhou para o protagonista, perguntando se ele acreditava em deuses. Varian disse que na Era das Bestas, elfos e humas e anões eram nômades. O velho imaginou como as 3 raças vagaram de lugar em lugar. Ele observou que eles só viajavam com membros de sua própria raça e só interagiam com outras raças. Em nome do comércio, o elfo, humano e duende seguravam seus bens nas mãos. O velho disse que, apesar das diferenças culturais e de crenças, eles ainda mantinham boas relações. As feras atacaram sem piedade e mataram as pessoas. Virion disse que as 3 raças teriam vivido em paz, se não fossem as Monabiaches, que vagam livremente pela terra. Caçando-os como presa, Birian disse que com o tempo
Os números começaram a diminuir 3 vezes. Até um dia valioso, um homem flutuou no céu, com asas brancas e esferas ao redor. Os anciãos disse que foi quando Deus desceu do céu e deu aos 3 povos artefatos. Isso poderia encerrar essa era. Berian Este acrescentou. Deus apareceu para 3 líderes. Quem eram os ancestrais distantes das atuais famílias reais? Em uma moldura dourada, um retrato de um homem. Varian disse que eram os Glader, Gracie Hunters e uma aliança de famílias. No quadro dourado havia um retrato de um anão. Os anciãos disseram que Deus presenteou seus antepassados com 6 artefatos. No quadro dourado havia um retrato de um elfo. Os anciãos disseram que os 3 que se tornaram reis compartilharam esses artefatos entre si. Varian imaginou as pessoas ajorrando-se para o rei. Ele disse que esses artefatos não eram para eles mesmos. O ancião imaginou o rei aprimorando uma espada no ombro do homem. Ele disse que, ao invés disso, os reis tiveram que jurar suas almas. Então, os 2 mais fortes e iniciá-los em desesperos. Therian imaginou um homem coletando mana em um núcleo. Ele disse que, por sua vez, os artefatos lhes forneciam conhecimento. Isso lhes permitiu a energia mais poderosa que o cercava era a mana. Os anões pressionaram as mãos ao chão. O velho disse então: os 3 reis deram uma ordem para os 6 donos dos artefatos. Os anões ergueram as mãos, emitindo uma aura laranja. Os anciãos disseram: espalhar o conhecimento e habilidades recentemente adquiridos. Treinamento. Os mais capazes representantes de suas raças. O elfo Sensei, perto da grama, emitindo uma aura verde. Os elfos ficaram com os olhos fechados, reunindo a aura em torno de si. Os anciãos, eles disseram: essa é a primeira geração de magos. Apareceram. Os humanos ficaram de costas um para o outro, libertando fogo e água. As 3 raças combateram as besta-mãe. Os anciãos disseram que os elfos, humanos e anões unirão-se para expulsá-los. Mona devolveram-se ao que agora era chamado de território da Mona Beast. As 3 raças comemoraram a vitória. Varian disse que um tempo de verdadeira paz havia chegado. Assim, desceram sobre suas terras. Fim da Era das Bestas e início de uma nova. O elfo, humano e anão seguiram seus caminhos separados. Varian disse que as 3 raças seguiram seus caminhos separados, em paz, cada um buscando um lugar para chamar. Isso se adequava à sua cultura e modo de vida. Os humanos limparam a terra e plantaram legumes. Os anciãos disseram que o rei dos humanos, o rei conduziu seu povo para onde havia planícies férteis. Um lugar realmente adequado para rápido desenvolvimento. Um pequeno elfo estava com belas feras na floresta. O ancião disse que o rei elfo levou seu povo ao norte, onde pudessem viver em harmonia com a floresta mágica e as criaturas que o habitavam. Os anões trabalhavam em uma caverna, minerando minério. Virion disse que o rei dos anões conduziu seu povo para o sul, onde a terra estava cheia de metal, óris e pedras preciosas, os 3 reis de suas raças. Sentaram-se em um trono diante de seu povo. Varian disse que, por causa dos reis, realmente cuidava de seu povo.
chegara uma era de paz e prosperidade. Arthur pediu que ele parasse. O velho franziu o rosto com desagrado. Arquivando os dentes, Arthur perguntou: As lanças foram as primeiras a usar mana, graças aos artefatos dados por Deus. O garoto olhou pensativo para o chão. Enquanto Varian mostrava os dentes para ele, a criada, mesmo considerando a antiguidade da história, o final não pareceu verdadeiro, perguntando sobre a guerra entre elfos e humanos. E para onde foram as lanças? O ancião agarrou o protagonista pelo ouvido. E apertou-o, disse ele, com o prazer que algo estava errado no final. Porque ele o interrompeu, notando que ele quase chegou à guerra. O ancião exalou fundo. Fechando os olhos, o protagonista esfregou o ouvido. Olhando para Varian, o ancião disse que já sabia da guerra. Então, você não repetirá, adicionando que a trégua durou apenas algumas gerações, até que as nações esqueceram da aliança que uniu seus antepassados. E a ganância prevaleceu. O protagonista olhou para o velho com curiosidade. Virion disse que, quanto às cópias, eles não foram a lugar nenhum e existiram em todas as gerações, criados perto das famílias reais. E ele levantou para que cada um pudesse manejar o artefato. O ancião cruzou os braços sobre o peito. Olhando para os pés, ele disse que só por causa da descoberta de um novo continente. Decidiram unir as cópias e revelá-las ao público. O protagonista virou o olhar para o céu, dizendo que ele poderia entender, enquanto tudo isso era mantido em segredo. Arthur acrescentou, embora as lanças estivessem ligadas aos reis por um espírito, se fosse conhecido, havia artefatos, isso poderia dar aos magos a habilidade de atingir o estágio de coroa branca. O velho franziu o rosto, olhando para o chão. Encolhendo os dentes, ele disse que, então, a queda de Diqueton provavelmente seria conflito causada por interno. O protagonista olhou para o chão, com expressão abatida, agradecendo ao ancião pela informação. Varian agarrou o ombro do protagonista, risando levemente. Varian olhou para o surpreso Arthur com uma careta, perguntando se ele realmente havia crescido. O ancião penteou o cabelo de Arthur. Risando largo, Eli disse que o corpo dele finalmente alcançou o inútil. Cérebro maduro desde o primeiro encontro. O protagonista olhou para o idoso confuso. Pensando, ele se preocupava com quão perto estava da verdade. Virion abriu levemente a boca. Chamando Arthur, o mago ajeitou o cabelo. Olhando pro velho, o ancião olhou para o garoto com seriedade. Ele disse que lhe contou sobre isso, porque ele também fazia parte disso. O protagonista olhou para o ancião, confuso, perguntando o que ele estava dizendo. Virion inclinou-se levemente, olhando para o dizendo mago, que sua besta de mana era bem mais complexa do que simples. O mago franziu os lábios, surpreso ao olhar para Varian. O ancião disse ser um deus. Os meninos olharam para Sylvie, dormindo ao lado dele. Sylvie dormia despreocupada, sujando a boca com baba. O protagonista apontou para Sylvie com as mãos.
olhando para o idoso confuso, perguntando se ela era uma deusa. O ancião pediu que ele ouvisse com atenção. Ele fechou os olhos e colocou o punho na boca. Virion disse que os deuses não são realmente como os livros religiosos os apresentam. O protagonista relembrou a imagem de Sylvia. Virion disse que, resumindo, eles são seres que podem ascender acima do que consideram seu corpo mortal e se efundir totalmente com humana. O protagonista relembrou a imagem do grande dragão. Sylvia Arthur lembrou de segurar as bochechas de Sylvia. Quem disse que ela não dormia, mas treinava? Arthur disse que ela era sortuda e que ele desejava treinar assim. No sono, o mago observou a Sylvia adormecida, com um ar sério, perguntando se era por ser uma dragão. Adicionando, ele quis dizer que ela era inteligente e forte. O velho franziu a testa. Vendo o pequeno dragão, ele disse que havia uma razão pela qual consideravam até encontrar um dragão é uma bênção. E foi por isso que ele manteve a verdadeira forma de Sylvie em segredo. Tudo este tempo, o protagonista coçou awkwardly o queixo. O velho suspirou fundo. Os anciãos disseram que não o culpavam, lembrando que ele teria feito o mesmo. O protagonista olhou para o ancião, confuso. Varian disse que acreditasse nele ou não. Ele não achava que fosse apenas coincidência, que ela se tornou sua besta de mana. O ancião ficou em frente ao protagonista, dizendo que o mundo estava mudando e ele não sabia qual seria o papel. Os dois jogariam, mas de qualquer forma, o protagonista olhou para o velho com seriedade. Varian disse que eles devem estar preparados. Arthur caminhou pelo caminho. Sylvie caminhou ao lado dele, olhando para o céu. Ao olhar para ele, Arthur refletiu sobre os deuses. Os protagonistas caminharam pela rua com o dragão. Sylvie perguntou ao pai onde iriam. O mago disse: havia algo que ele queria verificar. O protagonista olhava para uma parede em um beco. Ele caminhou até e parou. Arthur surpreendeu-se e desviou. Uma pérola branca aparecia na rachadura. Arthur estendeu a mão pela rachadura, agarrando a esfera e uma pequena nota, Silly. E o mago começou a fixar o olhar no papel. O mago estreitou os olhos, segurando o papel na mão. O protagonista caminhava na direção oposta da parede. O mago estava sentado à mesa com a família. Ele enfiava a faca em uma ervilha no prato. O protagonista abriu a boca e segurou a pê. Alice olhou para o filho, em silêncio, indagando se algo estava errado. O mago fechou os olhos e sorriu largo, sacudindo a cabeça de lado a lado. Ele disse que nada aconteceu e, a propósito, o café da manhã foi maravilhoso, notando que realmente sentia falta da cozinha da academia. Alice sorriu ceticamente, indicando com o dedo para o filho. Ela perguntou se era verdade, e foi por isso que ele comia um grão de feijão de cada vez. Arthur olhou para a mãe, confuso. Ele pressionou os lábios e desviou o olhar. Sylvie desviou o olhar, comendo carne
de maneira desconfortável. Alice olhou para o prato, risando levemente. Ela disse que se ele precisasse fazer algo, eles iriam. Ray acenou com a mão, sorrindo.